Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos falar de criatividade, vamos falar de soluções inovadoras, disruptivas, para usar um termo aí que já está ficando bem batido esse termo disruptivo. E vocês sabem, eu já comentei em outros episódios aqui que eu acho disruptivo um termo até um pouco mal empregado em alguns casos. Mas trouxemos aqui um criativo, uma pessoa que percebeu que tinha uma oportunidade no mercado e soube aproveitar. Ele, inclusive, já esteve até no Shark Tank Brasil, que é Tebaldi, fundador e CEO da Criativando. E ele vai contar um pouco dessa história aí, a solução que ele buscou, a solução que está fazendo muito sucesso. Tebaldi, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Papo Net. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente arrumou um jeito aí de falar, né? A gente teve que sambar um pouco para chegar nessa gravação aqui, nesse encontro. Muito obrigado pela sua presença. E me conta um pouco dessa questão criativa, de como é que você descobriu esse nicho, como é que você detectou esse nicho aí e começou a criativar. Legal. Paulo, primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo canal aí, pelo Papo Net. Eu acho todas as iniciativas que visam compartilhar informação, que visam ajudar outros empreendedores, enfim, principalmente no nosso segmento gráfico aí, né? Concordo contigo que a palavra disrupção, ela já está manjada e muitas vezes mal empregada em muita coisa, né? E parabéns aí, vida longa aí ao Papo Net aí. Mas, bom, cara, Criativando, bem objetivamente, a Criativando, ela surgiu no meio de uma crise, né, onde que eu literalmente precisei me reinventar, e de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma dor, assim, uma insatisfação minha, que era de ter que ficar fazendo orçamento o tempo inteiro. E assim, quando deu a crise de 2015, final de 2015, ela acabou me levando, né? Só esclarecendo, você foi gráfico, você tinha uma gráfica antes da Criativando. Cara, eu sou gráfico desde os... Na verdade, assim, eu sempre trabalhei como... Eu sou designer gráfico autodidata, sempre trabalhei com designer gráfico. Sou desde a época do Corel 4, né? Usava clip art, print artistic. Eu acho que pouca gente sabe o que é print artistic. Você chegou a usar o Words and Letters? Não, né? Claro, eu comprava as revistas, Computer Arts. O meu primeiro Corel era o 1.02, antes deles lançarem o 1.2. Tu me ganhou. Mas eu comprava... Eu comprava CD-ROM da Computer Arts, que vinha os clip arts e tal. Nossa. Bons tempos, hein? Eu sou da época do Mirk, depois foi pro ICQ. Sabe que eu tenho guardado na minha casa zip drive, ainda guardado. Tenho um scanner de 9.200 dpi. Tenho modem de 14 kbps, que ninguém eu acho que sabe o que é isso. 14.4 kbps. Tenho drive de disquete bolachão, tenho drive de disquete, tenho um museu de computador em casa. Não, agora você ganhou de mim, que eu não tenho mais nada disso. Eu tinha um armário de ferro com 650 disquetes de backup que eu transformei em CD, depois em DVD e, por último, em um pendrive. Um pendrive de, acho que de 120, não, 64 GB. Eu tenho isso guardado lá. Eu tenho uma bíblia do Windows 3.11 em inglês, o manual. Assim, Nossa! Tenho guardado lá. Workgroups, né? Windows for Workgroups. É isso aí mesmo, Mas, enfim, Você começou cedo, então, hein? Você começou cedo, então. Comecei cedo, porque a minha, na época, tinha... Você não tem idade para ter acompanhado a minha geração, né? Porque isso era da minha geração, não é da sua. Mas eu tenho 37 e eu comecei com 12, porque a minha mãe, ela era amiga de um cara que colocou uma primeira escola de informática, assim, eram os Byteon 386DX2. Eu lembro de tudo isso aí.
E aí eu era office boy da escola, né? E aí eu comecei a aprender, a trabalhar, enfim, gostava de trabalhar com design. E aí sempre fui lidando com isso, né? E aí teve uma época, enfim, que eu fui trabalhar numa gráfica, trabalhei dentro de uma gráfica, como coordenava o setor de design, depois fui para produção, fui para vendas, então eu girava dentro da gráfica em todos os setores, né? E a sua dor eram os orçamentos, né? A minha dor era o orçamento, porque quando eu coloquei a minha gráfica e quando deu a crise, o que acabou acontecendo? Antes o meu cliente, ele chegava lá na gráfica, era uma cidade de 10 mil habitantes, Nova Bassano, no interior do Rio Grande do Sul, ele chegava lá, pedia o orçamento, eu nem pedia assim, quanto deu? Tanto, beleza, faz. E quando deu a crise, todo mundo teve aquela retenção, né? Aquela, vou gastar menos, vou fazer menos, enfim. E aí ele começou a ir na gráfica, ele começou a pegar o orçamento. Só que as outras gráficas maiores, que eram da minha região, como eu era uma gráfica digital, o meu custo operacional era mais caro do que uma gráfica maior. E o cara da gráfica maior, ele estava trabalhando pelo custo para pagar as despesas dele, porque foi um momento difícil para todo mundo. Só que eu tinha financiamento no banco. E ele não tinha financiamento no banco. Então, a diferença era que ele demitiu algumas pessoas e ele continuava trabalhando, e eu não. E aí, o que acontecia aqui? O cara chegava lá e dizia, quanto é o milheiro do cartão de visita? Ah, R$100. Ah, mas o outro me faz por 30. E eu, puta merda. Sabe? E aí aquilo começou a tomar uma proporção assim, e olha que eu cresci num balcão de farmácia, então eu adorava cliente, adorava pessoas, ainda adoro, né? Mas assim, adorava pessoas comprar, vender, fazer o pacotinho, fazer o pacote de papel, sabe? Tal, enfim. E aquilo lá me deu tipo assim, cara, eu não quero mais isso, eu quero trabalhar de porta fechada, eu quero que o cara passe o cartão, eu quero que ele me pague para mim fazer, eu já estava com bastante gente devendo, enfim e tal. E aí no meio de tudo aquilo lá, quem conhece um pouco da história da Creativando, sabe que surgiu a ideia de começar a fazer papel de parede, né? E aí, naquele momento de começar a fazer papel de parede, eu disse, eu quero fazer papel de parede, mas aqui na minha cidade não tem arquiteto, eu vou ter que ir para fora. E aí, nesse ir para fora, eu comecei a ter clientes de fora, esses clientes começaram a entrar, começaram a fazer pedido, começaram a trabalhar, e daí naquela época, eu acho que o WhatsApp era, não é o que é hoje, assim, sabe? Era muito, assim, estava começando naquela vez. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de WhatsApp, eu falei, mas para que eu preciso disso? Eu tenho SMS, para que eu vou usar isso? O MSN, tem o MSN. Tinha o MSN, tinha o Mirk, tinha o ICQ, tinha vários. Enfim, e aí aquilo começou a tomar uma proporção, e eu disse, eu quero digitalizar isso. Eu quero estar no Brasil inteiro, eu quero estar no mundo inteiro, eu quero escalar isso, e para mim poder fazer isso, eu preciso digitalizar. E aí, naquela época, tinha acho que a galera mais do design vai conhecer, que tinha uma startup, que eu nem sei se existe ainda hoje, um site que se chamava Do Logos, que eles faziam logos online, faziam cartão de visita, era tipo uma agência online, né? E eu olhava o modelo daqueles caras e eu disse, eu quero fazer isso. Tipo um Canva, né? Tipo um Canva. Tipo Canva, sim. Bem rudimentar, bem rudimentar. E aí aquele cara, eu achei aquilo o máximo, eu achei demais. Porque tu entrava lá, tu queria um folder, um negócio, tu pagava, eles faziam, te mandavam, tu alterava, te mandava a arte e tal. E aí estava começando a Web to Print naquela época, e eu sempre olhando para esse futuro, né? Aí eu disse, cara, eu vou fazer o meu Web to Print, eu vou fazer a minha plataforma da Creativando. Conversei com N plataformas na época, tinha a Isidora, acho que Isidora foi a primeira plataforma de Web to Print do Brasil. Eu conversei com Isidora, conversei com um monte de gente. Na época eu usava o sistema da Bremen dentro da gráfica, liguei para os caras, pedi para eles, enfim. No final das contas, acabei desenvolvendo, contratei um programador e acabamos desenvolvendo o que era Creativando, o que chegou a ser a primeira versão, digamos assim, da Creativando e acabou evoluindo até o que a gente chama hoje da Creativando 2.0. Então, a ideia foi justamente assim, inovar o processo que eu estava fazendo. Como que eu dou escala para isso que eu quero fazer? Como que eu transformo isso em um produto escalável que tenha demanda e que tenha retorno? Porque não adianta tu só ter... Quando a gente fala principalmente de impressão, a gente sabe o quanto custa uma máquina parada. Claro. Né? Então, eu tenho
10 arquitetos na minha cidade. Esses 10 arquitetos vão manter a minha máquina ocupada por X tempo? Não. Então eu tenho que ir para outra cidade, para outra, para outra, para outra. E como é que eu levo isso para o Brasil inteiro, né? E aí, quando a gente chegou nesse momento do Brasil inteiro, foi que a gente disse... A gente se bateu com duas coisas principais, que é o grande problema hoje no Brasil, que é frete e substituição tributária, né? E aí, quando a gente viu isso, a gente disse, pô, mas daí eu tô aqui no Rio Grande do Sul, como é que eu vou mandar material para o Recife? Se torna inviável. E aí surgiu a ideia das franquias, isso foi desde 2017, a gente sempre teve a ideia de fazer o modelo de franquia, e aí surgiu a ideia das franquias e, graças a Deus, aí a gente conseguiu criar o modelo, superar o modelo, validar o modelo, e hoje a gente está aí com 17 unidades da Creativano no Brasil, aí, e a meta aí para esse ano é a gente fechar aí pelo menos mais 22 até o final do ano. Maravilha. E me diga aí quais são os diferenciais que você tem hoje na Creativano em relação... Porque você, na verdade, você falou muito, você contou uma história que mostra bem que você buscava uma série de soluções que já existiam no mercado, embrionariamente, começando e tudo mais, e aí você começou a testar, a ver as suas soluções, e aí você acabou desenvolvendo suas próprias soluções. O que a Creativano tem de diferente que levou à necessidade dessa customização da solução? Primeiro, assim, que o modelo que a Creativano criou, principalmente, por exemplo, do modelo de franquia, ele é único no mundo. Não existe outra empresa no mundo que faça o que a Creativano faz com o modelo de escalabilidade, franquias, com unidades fabris de produção no Brasil inteiro, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no grande diferencial da Creativano, se amanhã eu quiser estar na China, eu traduzo a minha plataforma, encontro uma máquina na China e começo a operar a Creativano na China. Isso é extremamente simples de fazer, né? Então você não tem uma produção centralizada, você franqueou inclusive a produção, é isso? Sim, cada uma das nossas franquias é uma unidade fabril. Cada uma tem um estoque, tem uma impressora, tem uma unidade de acabamento, uma unidade comercial, designer gráfico. Cada uma unidade nossa é independente, digamos, da franqueadora. A franqueadora é a nave-mãe, digamos assim, né? Onde que a gente desenvolve tecnologia, produtos novos, suporte, enfim, projetos mais personalizados, elaborados ao nível de ilustração, ao nível técnico, ao nível de desenvolvimento, é feito pela franqueadora. Do resto, a franqueadora presta suporte e assistência para todas as franquias, né? Então, o primeiro diferencial, acho que é o nosso modelo de franquia, né? Segundo diferencial é toda a tecnologia nossa, a gente não terceiriza absolutamente nada de desenvolvimento, desde os nossos aplicativos, enfim, é tudo feito dentro de casa. Desde o início até hoje sempre vai ser assim. Então, eu quero fazer uma funcionalidade nova na plataforma, eu quero criar isso, eu quero fazer aquilo. A gente tem, como eu disse, a gente tem o código-fonte na mão, a gente tem a operação inteira na mão, então a gente consegue fazer isso, né? Outro grande diferencial da Creativano é que a matéria-prima é nossa, né? Então, nós produzimos a nossa matéria-prima na China e trazemos para o Brasil, então a gente não tem concorrente no Brasil hoje que tenha nosso material. Inclusive, muitos outros, até distribuidoras, nos ligam de vez em quando, vende para nós, enfim, tal. A gente não coloca o nosso material na rua, somente para os nossos clientes, né? Nossos franqueados. Então, a gente tem esse outro grande desenvolvimento, né? Esse grande diferencial. Outro diferencial que a gente tem dentro da Creativano é que a gente é muito forte em produto, né? A gente sabe muito bem trabalhar com produto, porque pegar uma máquina, comprar, sei lá, um rolo de adesivo ou qualquer papel de parede que tenha no mercado, que hoje já tem alguns outros fornecedores colocando e imprimir, é muito fácil. Eu brinco assim, se tu pegar uma criança de 10 anos e ensinar, ela vai lá, dá um Ctrl+P, imprime e acabou. Né? Então, o grande diferencial da Creativano no meio de tudo isso é que a gente sabe muito bem lidar com produtos e criar produtos novos, né? Como a gente estava conversando no outro papo, a gente cria produtos como é que eu vou dizer assim? A gente evolui o próprio produto, né? A gente tem aí, por exemplo, o papel de parede lousa, que foi o lançamento da Creativano, que a gente tem patente disso. A gente tem os papéis de parede com realidade aumentada. A gente tem alguns papéis aí, alguns modelos que a gente está lançando. A gente está numa... Para vocês terem ideia do tipo assim, do que a gente está brincando, digamos assim, dentro de casa,
como é que eu faço o meu papel de parede falar com a Alexa? Olha, Isso parece ser bizarro, mas é uma coisa que a gente olha e diz assim, isso pode ter. Isso é um produto diferenciado. Como é que a gente faz com o papel de parede e conversa com a Alexa? Aí a gente vai para pesquisa e desenvolvimento, enfim, né? A gente está desenvolvendo um produto único, isso eu posso garantir que é único no mercado, tá? Onde que a gente está até com a própria Fiergs em parceria para desenvolver esse projeto, está desenvolvendo esse projeto conosco, que é único no mercado. Tipo, até o próprio registro desse produto ele não existe. A gente está criando ele do zero. Provavelmente aí vai mais um ano de pesquisa, de validação, mas se tudo der certo, ano que vem a gente vai ter aí um produto literalmente que não existe no mercado ainda. Sensacional, hein? Sensacional. Bom, é bem aderente ao nome da empresa, né? Criativa. É bem aderente ao nome da empresa. Perfeito. Olha, eu ficaria conversando com você e gostaria que você voltasse aqui para a gente falar que ficou do nosso preâmbulo aqui, do nosso aquecimento aqui antes de começar a gravar, ficou um monte de assunto que eu gostaria de encaixar, mas nós já estamos estourando o nosso prazo aqui, aliás, estourando todos os nossos limites aqui, e eu gostaria de deixar aí o final aí para as suas considerações finais aí para os nossos seguidores aqui no Papo Net, agradecer mais uma vez a sua presença e fica o convite para você voltar, que tem mais assunto para rolar e tem muita coisa interessante aí que a gente precisa explorar, que eu gostaria de expor aqui no Papo Net. Muito obrigado pela sua presença aqui, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Acho que a galera que está assistindo esse vídeo aqui pode comentar embaixo desse vídeo o que gostaria de saber. Aí a gente pode fazer uma próxima rodada aí com umas perguntas, falando com a galera, respondendo aí algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes aí, dos nossos espectadores aí. Maravilha, é isso aí, pessoal. Então é o seguinte, se gostou, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, podem fazer suas críticas, suas sugestões. Se acharam relevante essa informação para os seus contatos, compartilhem nas suas redes sociais, distribuam aí nos seus aplicativos de mensagens. E como o Tebaldi falou, deixem suas perguntas aí para o Tebaldi, a gente vai fazer uma rodada aí de respostas das perguntas, deixem os comentários aí, as suas perguntas, as suas dúvidas, tá? E a gente repassa para ele e marca um novo bate-papo aqui só para responder dúvidas aí, só para responder os comentários aí. Tá ok? Fechado. Combinado, então. Tá combinado. Muito obrigado a todos. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se, ativem as notificações e nos vemos no próximo bate-papo do Papo Net aí. Obrigado.